Olá pessoal, bem-vindos, tudo bem? Olha só, eu tô aqui com toda a alegria e disposição de toda sexta-feira para conversar com você sobre mais uma atualidade. Quero agradecer a quem está comentando aí, não deixa de falar conosco, não deixa de sugerir, não deixa de solicitar aquilo que você quer ver abordado aqui. Volta e meia, a gente aborda aquilo que você pede, claro que sim, porque são sempre renovações de temas constantes. Na verdade, pessoal, eu dizia que estou sempre aqui com alegria e disposição de compartilhar com vocês tudo que a gente possa construir acerca da atualidade escolhida para a semana, mas infelizmente nesta semana eu não vou tratar de uma atualidade benevolente ou de uma atualidade que não seja complexa, vamos dizer assim, e que não envolva uma série de atores sociais e que se desdobre por longo tempo no Brasil. Verdade. Olha só, quero agradecer a você que solicitou sim essa atualidade. Nós estamos trabalhando hoje com crise de segurança pública no Brasil, principalmente como esse ponto-chave que tem sido discutido tanto no começo de 2017, a crise justamente imposta pela paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo, imposta naquele estado. E os outros lugares também, os outros estados do Brasil que estão com áreas conflagradas, que se tem notícias sobre a situação de trabalho das PMs e uma série de outras situações e desdobramentos. Então, olha só, pessoal, para começar a nossa conversa, eu gostaria sim que você pensasse a respeito da pergunta-tema que eu vou colocar como desencadeadora para a nossa conversa, ó. Quem nos dá segurança tem direito a parar de trabalhar pedindo melhores condições? O que você acha? O que você responde? Qual é seu ponto de vista? Primeira premissa essencial da boa argumentação: não saia, calma, não saia respondendo sim ou não de maneira intransigente sem ouvir as narrativas sobre os fatos. Não é verdade, pessoal? E o que eu pretendo aqui é compilar e trazer algumas informações que podem nos ajudar a argumentar, seja num texto escrito, pessoal, numa proposta de redação, seja na nossa vida como cidadãos, não é verdade? Porque, afinal de contas, segurança pública, embora pareça um ente abstrato, nos atinge direta e indiretamente, a todos nós. Bem, a pergunta que faço, então, tem a ver justamente, pessoal, com esse direito, com essa possibilidade. Quem nos dá segurança tem direito de parar de trabalhar pedindo melhores condições? Bom, o caso do Espírito Santo, gente, vem sendo caracterizado como uma greve branca, ou seja, as polícias, na verdade, os policiais não estão deixando de ir aos quartéis, né? O que acontece é que, como eles são constitucionalmente impedidos de sindicalizar-se e de aderir a movimentos de greve ou de insurgir-se com greves, o que acontece é que, em geral, são as famílias dessas classes, desses trabalhadores que se insurgem ou que aparecem com as reivindicações. Não foi diferente nesse caso do Espírito Santo, né? Já nos primeiros dias de fevereiro, quem foi à porta dos quartéis, quem de fato apareceu, não é, na imprensa foram as famílias, reivindicando, trazendo a voz desses trabalhadores, dizendo, olha só, o salário ou o tipo de condição de trabalho ou o tipo de negociação não feita, não é verdade? Precisava ser revista, né? Então, por isso, alguns especialistas vão chamar de greve branca, não é? Outras ondas de paralisações, gente, já aconteceram ao longo dos últimos anos e mesmo em 2014, por isso eu coloquei aqui, ó, já houve uma onda de paralisações no Nordeste, em vários estados no Nordeste do país, né? E junto com a onda de paralisações é interessante porque as consequências são muito parecidas do que vem aparecendo no Espírito Santo. Já vamos falar disso, né? E dialeticamente, pessoal, olha lá, entra aí para nós um pouco, um tanto, uma força de filosofia, de discussão filosófica para se colocar nesse quesito de cidadania. Dialeticamente, quando ocorre pressão, a limitação constitucional não surte efeito. Bom,
De maneira mais abrangente, gente, eu queria usar justamente esse elemento, essa situação, esse exemplo da paralisação das polícias, da polícia militar no Espírito Santo, para conversar um pouquinho sobre o direito de greve de maneira mais ampla, né? Por exemplo, olha só, agora, nos últimos dias, veio a público a informação de que o governo federal pretende sim trazer um texto à luz da legislação para que se faça a regulamentação do direito à greve, algo que ainda é muito incipiente no nosso país. Vejam, o que nós temos como texto constitucional? Olha só, reproduzo aqui para nós, gente. Serviços essenciais não podem ficar paralisados. As polícias militares não podem fazer greve nem ser sindicalizadas. Bem, há inúmeras explicações dos constitucionalistas a respeito disso, né? Principalmente no que tange ao poder de amotinação que haveria de forças policiais contra o Estado, caso houvesse essa amplitude, essa possibilidade deles fazerem greve e sindicalizar-se. Uma das explicações é esta. Outra tem a ver justamente com a situação relacionada aos serviços essenciais, a garantia de segurança pública. E o que acontece aí, pessoal, é que então, na nossa Constituição, que já vai completar 30 anos, olha só, nós estamos em 2017, ela é de 1988, daqui a um ano ela completa 30 anos. E vejam vocês que há inúmeras emendas, mas que também há inúmeros pontos que ainda precisam ser muito discutidos, principalmente no que concerne a direito à greve, né? Então, esse é um ponto essencial. E aí eu coloco 3 palavrinhas essenciais aqui também na nossa preparação da atualidade, pessoal, que estão destacadas aqui em verdinho, ó. Empatia, salário e estresse. Obviamente nós não podemos falar desse movimento, gente, ou dessa situação. Usei como exemplo o Espírito Santo porque é a situação mais recente, né? Mas nós não podemos deixar de tratar disso, gente, de maneira muito empática, ou seja, nos colocando no lugar dessas pessoas também, seja dos policiais, seja das famílias dos policiais. É uma situação muito delicada. Se de um lado a sociedade precisa da garantia de que a segurança pública funciona bem, segue a bom termo, de outro, a sociedade não pode não se colocar no lugar dessas pessoas que fazem a segurança pública e das famílias que dependem dessas pessoas. Então vejam, é um ciclo, gente, de percepção e de mobilização, de informação também, para que se tenha justamente essa empatia, para que nós possamos nos colocar no lugar do outro, né? No sentido mais estreito da palavra empatia. E aí eu coloco, veja, coloco aqui empatia, salário e estresse, porque são elementos desencadeadores, né? Vejam que a reivindicação tinha a ver, claro, não só com os salários que não havia para os quais não havia negociação já há mais de 3 anos, mas também com essa estagnação. Quer dizer, há uma oportunidade por conta da crise e de relações trabalhistas já bem conturbadas, né, no país todo. Essa atmosfera gera uma oportunidade para esse tipo de discussão, para esse tipo de cobrança, para esse tipo de pressão, não é? E o estresse a que essas pessoas estão submetidas. Gente, não é de hoje ou não é novidade o conjunto de informações que se tem a respeito, muitas vezes, em muitos estados, de falta de infraestrutura básica para o trabalho da polícia, né? Então, por isso, creio que a empatia é a base desse triângulo, né? Pensar em se colocar no lugar deles, em entender melhor a situação, a circunstância que leva à paralisação, entender as situações salariais, de condições de trabalho e o estresse a que estão submetidas essas pessoas no seu local de trabalho, no seu dia a dia, por o que fazem e por o que representam, né? Pelo que fazem e por o que representam, né? E aí eu quero citar, pessoal, um argumento de autoridade aqui da professora Jaqueline Muniz. Ela é antropóloga e ela é doutora justamente em causas, em situações relacionadas às polícias, né? E ela diz assim, olha, assiste-se a um abandono e a lógica é do se vire,
porque todos querem tirar algum dividendo político da desgraça. É uma frase muito forte, pessoal, e é uma frase que poderia embasar uma argumentação bem construída a respeito de se as pessoas que estão destinadas a garantir a segurança pública podem parar suas atividades para exigir, para negociar melhores condições, melhores salários, melhor situação de trabalho. É uma frase importante e é uma frase que ela concedeu em entrevista e também logo que começou esse movimento todo no começo de fevereiro agora da Polícia Militar no Espírito Santo, ela escreveu um artigo longo e publicou no próprio Facebook, na própria rede social dela, dizendo que ela temia justamente que nós tivéssemos, olha só, histórias repetidas, né, gente? Bom, as histórias repetidas, e daí eu disse que ia falar um pouquinho das consequências de um movimento ou de uma situação de paralisação como essa, né? E ela parte no artigo dela de 1997, de 20 anos atrás, quando houve uma grande greve dos policiais mineiros, né, uma grande paralisação, e dessa paralisação sucederam-se outras tantas, né, gente? Já aconteceram em vários outros estados do país, em vários outros momentos nós tivemos essas notícias. E aí, pessoal, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre justamente essa ideia das consequências, né, de uma paralisação como essa. No momento em que nós temos, inclusive no começo do ano, começo de janeiro, massacre em presídios em vários estados do país, temos várias possibilidades, inclusive, de outros massacres, chacinas e tudo mais. E o que acontece? Também há uma confluência, como eu disse, uma atmosfera para que a crise de segurança se instaure e acabe atingindo outros polos, outros pontos dessa situação, dessa contingência, né? E a Polícia Militar é um deles, é um desses pontos, né? E agora, o que eu queria comentar é que, além da empatia que a gente tem que ter ao discutir essas questões, a gente precisa identificar as hipocrisias, né? O que é identificar as hipocrisias? Olha só, gente, bem na semana, nos dias em que houve a força aí da paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo, houve também uma onda de saques ao comércio, principalmente de Vitória, né, da capital. E aí isso tudo televisionado, filmado, e o que se via não era aquilo que se caracteriza, como a gente pode pensar, como furto ou roubo famélico, né, que são previstos inclusive em lei quando o indivíduo rouba para se alimentar, para satisfazer suas necessidades básicas, mais prementes. Não, pessoal. Havia carrões de luxo encostando diante de portas de comércio, principalmente de eletrodomésticos, e carregando 1, 2, 3, 4 aparelhos de televisão. Quer dizer, pera lá. Então, vamos discutir, vamos aproveitar essa paralisação, essa ideia da empatia pelo direito à greve, também para discutir um pouco de moral e ética, e também para discutir um pouco sobre o que é hipocrisia, né? O que é hipocrisia de discurso e prática? Espera aí, como isso acontece? Será que um cidadão desse, ao ser entrevistado, diria o quê, hein? Que ele está triste, feliz com a paralisação, que ele acha perigoso, né? Pois é muito perigoso, de fato, quando uma sociedade precisa de polícia para ter medo de, não precisando, roubar 4 aparelhos de televisão e colocar num carrão de luxo, né? E não foi um caso só, eu estou citando esse como exemplo, mas foram outros tantos. Então, esse também seria um ponto fundamental da nossa argumentação, né, gente? Em que medida a sociedade depende da segurança pública, do policiamento, só para fazer a contenção, vamos dizer assim, daquilo que se entende por crime clássico, ou também é para fazer uma contenção da sociedade por si própria, né? Porque ela não consegue reger a própria vida, o próprio comportamento sem que haja um ente de coerção simbólico como é a polícia. Será? Então são discussões, são pontinhos que podem nos ajudando bastante a destrinchar argumentos dentro do nosso texto, né? E outras situações importantes, gente, então olha, como atores sociais mobilizados aí
Poder legislativo também entra em questão, poder executivo, a população propriamente dita e setores ligados à segurança pública e privada do país. Outro ponto importante, bom, já dei várias ideias aqui para a gente construir o nosso texto, gostaria de sugerir a você também, já falando mais amplamente sobre direito de greve, gente, um texto Enem de uma aplicação anterior que eu vou deixar no link aí para você fazer como exercício. A pergunta que mobiliza a problemática toda da discussão desse texto é: se o grupo fortalece o indivíduo? Pensando de maneira ampla no direito de greve. Olha só, a pergunta é se o grupo fortalece o indivíduo. E aí vocês têm como exemplo, como textos de apoio, como textos motivadores, um texto que tem um caráter histórico, gente, que vai trazer lá justamente a configuração do primeiro sindicato de bancários do país, lá em São Paulo, em 1923, e de quase 10 anos depois, do primeiro movimento grevista da categoria dos bancários, que antes eram associados aos comerciários, né, e por isso sentiam que sua voz não era tão ouvida assim. E aí o que acontecia? Disseram não, abrimos a nossa própria categoria, né, em 1923. Em 1932, o primeiro movimento grevista que pedia, por exemplo, maior saneamento no local de trabalho, né? Dá para imaginar, início do século passado, dá para fazer alguma ideia justamente, né? Da falta, inclusive, de limpeza, por vezes, das repartições, né, gente? Um outro texto de apoio para esse mesmo tema, gente, que está aí na proposta, olha, se você já baixou, vai conversando comigo a respeito, vai ouvindo e sistematizando, né? Então tem esse do movimento bancário, aí tem um outro texto que é sobre justamente a conquista de um título de futebol por uma equipe que se fez unida, que se fez forte, que se fez unívoca, né? E representou aí uma série de situações, inclusive de força, né, catártica para as pessoas. E um terceiro texto é sobre a Marcha das Vadias, é sobre essa união de vozes oprimidas contra alguma caracterização de sistema opressor, né? E eu diria, olha só, um quarto texto de apoio poderia ser para você justamente essa paralisação da polícia no Espírito Santo. Que tal você usar como exemplo, como quarto texto de apoio para caracterizar o seu texto, hein? Então, olha só, temos duas tarefas aí. A primeira tarefa, pessoal, consiste em responder a minha pergunta inicial, né? Organiza, sistematiza. Quem nos dá segurança tem direito de parar de trabalhar para pedir melhores condições? Segunda proposta, tá aí linkada, a proposta do Enem pedindo se você acha que o grupo fortalece o indivíduo, hein? Que tal? Boa discussão, bom trabalho, bons estudos e que a gente tenha uma semana leve. Já nos vemos em outra atualidade. Não esquece, comenta, compartilha, conversa comigo, a gente vai tendo ideias. Um abração.